Bom dia. Efésios 5. Carta de Paulo à igreja, aos irmãos de Éfeso, capítulo 5. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Então Paulo nos exorta a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Assim como geralmente os filhos procuram imitar os pais, porque os pais terrenos, nós devemos procurar imitar Deus. Se Ele é o nosso pai, vamos procurar imitá-lo. Nós podemos observar, por exemplo, aqui no mundo, em gerações, se o pai é médico, os filhos geralmente estudam medicina. Se o pai é advogado, engenheiro, enfim, geralmente fazem a mesma coisa. Geralmente querem a mesma profissão. Geralmente se portam da mesma maneira. Mas se nós somos filhos de Deus, nós somos verdadeiros, não hipócritas, então nós temos que imitar Deus. Ah, mas eu não sei como eles agem. Sabemos, a Bíblia, o Evangelho está diante de nós. Nós sabemos tudo como ele age, saber do amor dele por nós. Ele enviou o filho dele para morrer por nós, sendo nós pecadores, sendo nós falhos, sendo nós errantes. Ele enviou. Isso é amor. Da mesma forma, nós devemos amar o próximo. Não temos que escolher quem devemos amar ou não. Nós temos que andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta, sacrifício, como sacrifício com aroma suave. É fácil? Não, não é fácil. É prazeroso. Eu vou sofrer no lugar do irmão, é prazeroso? Não, não, é sofrimento, é dor. Amar como o Senhor mesmo, Jesus nos diz, amar o que é perfeito, belo, bom, aquilo que é ajudar, socorrer a quem vai nos retribuir, isso é fácil, isso é uma troca. Mas amar o imperfeito, amar o pecador, orar por aquelas pessoas que estão nos perseguindo, interceder por elas não é fácil. Mas nós temos que fazer, porque Deus fez isso. Deus enviou o Filho dele para morrer por nós, por pecador, como nós éramos inimigos da cruz, inimigo dele. E ele nos ama, sendo que nós somos inimigos da cruz. Nós rejeitamos a morte de Cristo. Na verdade, isso é a maioria. Mas ele nos ama. Ele quer que nós nos tornemos filhos dele. Quer que nos tornemos imitadores dele. Somos criaturas, somos feitura dele. Mas temos que nos tornar filhos dele. Temos que imitá-lo. Em amor, em santidade. Em poder agir como ele age. Temos que entender, Jesus disse, falou, olha, tudo o que eu faço porque eu vi o Pai fazer. Ele imitava Deus. Ele obedecia a Deus. E se nós também amamos Deus, se Ele é o nosso Pai, nós temos que imitá-lo. E quando nós procurarmos imitar, viver em conformidade com Ele, nós vamos viver em conformidade também em poder.
É isto que nós temos que fazer, imitar, sermos imitadores de Deus. Versículo 3 fala assim: entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não podemos falar que somos imitadores de Deus se nós vivemos em adultério. Não podemos falar que somos imitadores de Deus se nós vivemos em fornicação. Não podemos falar que somos imitadores de Deus se nós vivemos no homossexualismo. Não podemos falar que somos filhos de Deus se nós vivemos em pecado. Pecado é trevas. Quando nós vivemos cobiçando as coisas, não podemos falar que somos filhos de Deus. Temos que compreender que estamos de passagem aqui. Estamos peregrinando em direção à nossa casa. Então não temos que estar preocupados em adquirir bagagens, porque nós não vamos levar bagagem. Eu tenho que cobiçar, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Não. Nós temos que peregrinar, passarmos por aqui. Saber que o maná é real, o Senhor não vai deixar nos faltar o maná. E seguirmos em frente, imitando a Deus, sendo imitadores de Deus. É preciso viver dessa maneira, que caso contrário, nós vamos padecer por toda a eternidade. Nós vamos sofrer toda a eternidade. Então, entre nós não pode ter nem sequer menção de moralidade sexual, nem de cobiça. Versículo 4. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certo disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você vive nessas práticas desse pecado, você não tem herança com o Senhor. Não adianta falar que é de Deus. Eu vejo as pessoas falar: não, eu frequento tal igreja. Eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano, eu sou isso, aquilo. Mas você vai ver a prática na vida dela, você descobre que são simplesmente pessoas que vivem e amam o pecado. Pessoas que não querem abandonar o pecado. Não pode. Então são mentirosas, são hipócritas, porque realmente não conhecem o Senhor. E no máximo, se for, meras religiosas. Não importa qual tipo de pecado, nós temos que afastar dele, nós temos que procurar imitar Deus, saber que Deus é santo. E ele fala: Deus é santo, e é necessário que aquele que se aproxima dele também viva em santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Você não está se santificando, você está envolvido com as coisas do mundo, a sua preocupação as coisas do mundo, é o seu bem-estar momentâneo, o seu bem-estar aqui, você está longe do Senhor. Mas é muito difícil você praticar o evangelho, ter muito sofrimento. Jesus não disse que seria fácil, não, ele disse que seria difícil. Ele disse que nós teríamos luta, que nós teríamos aflições, mas nós temos que perseverar. Quando nós perseveramos, quando nós vivemos o evangelho verdadeiro, nós encontramos conforto em Cristo. Independente das lutas, independente do sofrimento, nós encontramos conforto nele. Agora, se nós queremos viver de uma forma nababesca aqui, queremos viver num conforto,
querendo viver de maneira luxuosa, de uma maneira imponente aqui, com certeza nós estamos longe dele, nós não o conhecemos. Nós temos que examinar qual que é a vontade de Deus para nós. Examinar para que nós possamos ser imitadores dele. O versículo 6 diz assim: ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Vamos tomar cuidado onde nós estamos congregando. O que nós estamos aprendendo lá? O que nós estamos ouvindo lá? É de acordo com a palavra de Deus? É o Evangelho de Jesus Cristo? Se não for, vamos nos afastar. Vamos nos retirar. Ah, pastor, mas é irmão. Eu sei que tem irmão, tem irmã que vive no pecado. Não, irmão ou irmã, não é meu irmão. Não é minha irmã. Se você está na prática de pecado, você não é meu irmão, não é minha irmã. Porque nós procuramos ser filho de Deus. E quem está na prática do pecado não é filho de Deus. Nós temos que nos aproximar das pessoas que estão no mundo para pregarmos o Evangelho. Para que através do nosso exemplo como imitadores de Deus, elas venham querer conhecer o Senhor. Que elas venham querer se converterem. Mas quando se diz que é crente, se diz evangélico, que está na prática do pecado, nós temos que nos afastar destes. E tomar cuidado para não ser enganado pelos anticristos, os falsos pastores, os falsos pregadores que proliferam por aí. Esses falsos pregadores, eles fazem crer que basta você ir ao templo, jejuar, orar, ou cantar alguma música evangélica, ofertar principalmente, que está tudo bem, que Deus, você já é uma pessoa salva, que Deus vai te abençoar, mas isso é mentira. É uma grande mentira. A Bíblia nos mostra, Jesus nos mostra através do seu evangelho, se nós não nos convertermos, nós não mudarmos a nossa maneira de ser, nós não mudarmos a nossa conduta, se nós não passarmos a viver em conformidade com a palavra dele, se nós não formos imitadores dele, nós estamos em trevas. Nós vamos padecer por toda a eternidade. Nós vamos sofrer por toda a eternidade. E aqui também. Então, quando as pessoas às vezes vêm criticar, falam, pastor, mas eu sei que o irmão, a irmã está errada, mas eu não posso afastar, eu tenho que... Não. Se está numa igreja, se diz que é crente, se diz que é isso, mas está no erro, está no pecado, sabendo que está no pecado, nós temos que afastar. Porque só em você estar junto com a pessoa, você está concordando. Você está no indo e por isso você também está no pecado, porque está concordando com o que é errado, está concordando com o que é pecado e por isso você vai pagar. O preço é alto. Você está indo numa congregação onde está sabendo que o pastor prega mentira ou que o pastor tem uma vida errada, irregular e você está ali, não, porque a igreja é perto da minha casa, porque fica mais fácil para mim ir, porque eu gosto do louvores, porque lá tem uma sala de criança, tem isso. Você está concordando com o erro, você está buscando facilidades. Você está longe do Senhor, você vai padecer. Você vai padecer. Sai dessa. Busque o Senhor, volte-se para o Senhor, procure ser imitador de Cristo. Nós não vimos em nenhum momento Cristo estar apoiando erros, errando pecador, mas ao contrário, ele condenava de maneira veemente, ele falava mesmo de maneira às vezes muito séria, ele chamava ele de raça de víbora, ele chamava ele lá, ele jogava na cara dele, falava hipócritas, porque falava uma coisa, não eram simplesmente religiosos. Mas hoje nós temos o Senhor que nos fala. Ele nos fala pela palavra, nos fala pelo Evangelho.
Ele está nos chamando à conversão legítima, a mudarmos, a vivermos nele, a estarmos nele. É isso que temos que fazer. Versículo 8. Pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. No passado nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Então nós temos que andar como filhos da luz. A luz é o Senhor, então somos filhos dela, temos que andar nesta luz. Nós temos que resplandecer. Jesus deixou bem claro que ninguém acende uma lâmpada para esconder ela. Não, você coloca a lâmpada num lugar alto, a lamparina num lugar alto, para iluminar o ambiente. Se nós somos luzes, nós temos que iluminar. Perto de nós ali não pode ter trevas. O que é trevas? É mentira, o erro, o pecado, o adultério, a fornicação, a cobiça. É tudo que não presta. É tudo que não presta. Nós temos que andar no Senhor. Temos que ser luz, temos que iluminar todo o ambiente. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso que é luz. E aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Temos que entender, compreender o que é agradável a Deus. As pessoas pensam que sacrifício está agradando a Deus. Não está. Ele não quer nenhum sacrifício nosso. Ele quer só que obedecemos. Ah, pastor, o que eu posso fazer mais pelo teu? Não, você não pode fazer. Você só pode fazer o que ele diz que é para fazer. É viver em santidade. É abandonar o pecado. É abandonar o erro. Isso que é preciso. Isso que é necessário fazer. Temos que compreender bem isso. Versículo 11. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Você não pode concordar, não. Ah, pastor, mas é o irmão. O tempo todo, gente, eu tenho mostrado através da palavra do Evangelho que nós não podemos estar convivendo com os falsos crentes, com os falsos evangélicos. Nós não podemos estar frequentando uma congregação, uma igreja, onde que tem erro, onde o erro prolifera. Não podemos. Temos que sair fora, temos que abandonar isso. Ah, tem pessoas, não, estou numa igreja perto de casa lá, eu sei, o pastor apoia o segundo casamento, ele orienta a ter divorciar, se for necessário, esse tipo de coisa. Não, você não pode estar num lugar desse. Ah, mas a igreja é boa, perto não interessa, você não pode estar, você está se associando o que é errado, você sabendo a verdade, você vai pagar por isso. Eu volto a insistir, o pagamento é muito alto. Não podemos estar concordando com isso. Ah, pastor, lá na igreja lá existe o comércio, o pastor faz assim, uns desafios, ele pede umas coisas, mas o resto é bom, eu gosto disso. Não, tem que gostar, tá errado. Nós vemos um bando de religiosos que estão longe do Senhor, igual esse povo aí que é seguidor desse Valdemiro Santiago, vendedor de feijão. Você sabe que está errado, que ele está simplesmente extorquindo. Você está ali, você sabe que errado é contrário à palavra de Deus. Você acha que você será salva? Esses comerciantes da fé, esses que permitem todo tipo de erro, a preocupação deles é simplesmente angariar fundos. Esses que estão concordando com todo tipo de erro, só sabem falar em bênçãos, em cura, não é cura, é bênção, é isso, aquilo, e não fala para as pessoas abandonarem o pecado, não condenam o pecado, não falam de salvação, não falam de arrependimento.
Você está concordando com as igrejas? Você é igual a eles. O Senhor vê vocês como igual. Eu sempre esclareço isso, gente. Se eu estou no meio de uma roda de traficantes, a polícia chega e vai me levar também. Se eu estou no meio de ladrões, a polícia procura vir prender os ladrões, vai me levar também. Se eu estou no meio de assassinos, a polícia vir vai me levar também. Nós temos que afastar. Da mesma forma, o Senhor nos vê, se nós estamos no meio dos errantes, aqueles que se dizem uma coisa, mas fazem outra, vivem outra, quando chegar a hora também nós vamos junto com eles para o inferno, para a prisão eterna. Mas, versículo 13, mas todas essas atitudes sendo condenadas manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Saia de onde você está, saia dessa mentira, saia desse engano. Afaste dessa pessoa que está na sua casa, que vive com você, que diz que é crente, que é irmãozinho, que é irmãzinha, você sabe que vive em erro, pecado, sai fora, abandona, desperta, levanta, sai dessa igreja. Ah, pastor, que no meu bairro não tem igreja que vive o evangelho. Ah, que seja um outro bairro, que você não vá todo domingo, mas que vai de 15 em 15 dias, vá. Ah, mas irmão, que não tem perto, então que não vá, que procure, congrega ele em casa, que leia a Bíblia, se tem algum canal na internet, que alguém que prega a verdade, que siga. É isso que nós temos que fazer. Não podemos concordar com essas mentiras, porque nós somos luz, nós temos que condenar todo erro, nós temos que condenar todo o pecado. Se não condenarmos o pecado, nós seremos condenados junto com eles. Nós temos que ser luz, iluminar, mostrar isso aqui é erro, tá? Pecado não serve. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestas pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante de Deus. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Mas levanta, sai desse lugar. Abandona essa amizade. Afasta-se. Venha congregar no Senhor. Converta-se ao Senhor. Viva em santidade. E Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Versículo 15. Portanto, estai atento, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejas falto de juízo, mas buscai compreender qual que é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho que leva à devassidão, mas deixa-vos encher pelo Espírito Santo. Os dias são maus. Vamos buscar compreender a palavra de Deus. Vamos compreender o que é que o nosso Pai, ou aquele que nós chamamos de Pai, deseja de nós, para que nós possamos viver de acordo com a vontade dele. É isso que é preciso nós fazer. Mas andar em sabedoria, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. E nós estamos vendo aí os dias terríveis. Vamos buscar qual que é a vontade do Senhor. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Como meu Pai faria? Como Jesus faria? Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos sujeitar um ao outro. E vamos sempre dar graças
Ah, pastor, mas essa situação que aconteceu comigo está me incomodando. Não tem que estar tritando. Em tudo dai graça, em tudo glorificai ao Senhor. Porque saber que tudo é Ele que permite, Ele que concorda. Dai graças a Ele. Versículo 22. Esposas, agora eu dou um ensinamento para os casais. Esposa, cada uma de vós, respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Ah, por que as mulheres têm que ser submissas ao marido? Porque o versículo 22 explica, porque sois submissa ao Senhor. Quem é que manda? Você está sendo submetido ao seu marido, por quê? Porque você é submissa a Deus, e Deus falou para você submeter. Portanto, essa submissão, o limite dela acaba quando o seu marido está fazendo coisa errada e você quer se submeter a ele. Você não pode submeter porque você primeiro é submissa a Deus. Você é submissa ao seu marido porque é submissa a Deus. Seu marido está errando, fazendo coisa, você não pode concordar. Ah, pastor, mas aí não, eu não estou sendo submissa a ele. Porque antes de você ser submissa a ele, você é submissa ao Senhor. A sua submissão primeiro ao Senhor. E essa submissão exige que você pratique o que é certo, que você seja luz. Ele está no erro, não, aí é submissão não. Tá? O marido é a cabeça da esposa. Assim como Cristo é a cabeça da igreja. Você não vê, com seus olhos físicos, você não vê Cristo como cabeça da igreja. Mas espiritualmente, assim também, marido e mulher é uma só carne, né? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos próprios maridos. Versículo 25. Marido, cada um de vós amais as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mais santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membro do seu corpo. O marido tem obrigação de amar, cuidar, respeitar a esposa. Quando ele não está fazendo assim, ele está pecando, ele está se rebelando contra a palavra de Deus. Assim como Cristo ama a sua igreja e cuida da sua igreja, assim como Cristo pela igreja dele, ele veio e morreu, sofreu. Jesus veio e sofreu todo tipo de humilhação por nossa causa, por causa da igreja dele. Ele é o Senhor, ele é o marido, ele é o noivo. Ele fez isso da mesma forma. Os homens casados têm que estar dispostos, quando casar, saber que tem que estar dispostos a sofrer pelas suas esposas. Tem que cuidar, tem que amar, tem que respeitar, para que possa também elas alcançarem a graça, a salvação através deles. Não tem essa, não, mas a minha esposa é assim, assado. Você que escolheu casar, cuide da sua esposa, ame a sua esposa, compreenda a sua esposa, ampare, que é a palavra de Deus. Tem que cuidar, porque ela é sua carne. Como a palavra do Senhor disse aqui, ninguém, versículo 29, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Cuida da sua esposa, ela é a sua carne, é a carne da sua carne, é o seu corpo. Versículo 31. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Quando se casa, agora o marido não tem que, tá submetido aos seus pais. A esposa não tem que, não, meu pai falou, minha mãe falou, não.
o que seu pai e sua mãe falou, agora não interessa, agora você é casada, você tem a sua família, você vai ter família, você vai ter filhos, e depois também esses filhos vão crescer, vão casar e vão embora. Agora você é uma só carne, você e seu marido. Marido e esposa é uma só carne. Não é com os pais, não é uma só carne com os pais, com a mãe, com o irmão, com ninguém. É uma só carne, marido e mulher. E olha que Paulo não fala aqui, versículo 32. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a igreja. Olha bem a comparação. Assim como Cristo está unido à igreja, marido e mulher estão unidos um ao outro. Portanto, versículo 33. Portanto, cada um de vós, amai a sua esposa como a si mesmo. E a esposa trate o marido com todo o respeito. Isto é a palavra de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que obedecê-la. É isso que temos que fazer. Eu li o livro de Efésios, a carta de Efésios, capítulo 5. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.